Bom, bom dia. Queria agradecer a presença de vocês. A gente tem um painel hoje incrível falando sobre tributação no agronegócio. Meu nome é Alessandra Craveiro, sou sócia de Craveiro Advogados, e eu vou ter o prazer aqui de introduzir esse painel, que vai se iniciar pela palestra do Dr. Gilberto Fraga. Gilberto é advogado, vice-presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB, membro do Fórum de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e sócio de Fraga, Berkman e Cristiano Advogados. Gilberto vai falar para a gente sobre tributação no funding do agrobusiness. Gilberto, por favor. Tá ótimo, só tomar uma aguinha. Quem é que dá o suporte? Para onde que eu aponto? Teve um problema técnico aqui com a apresentação do Gilberto, e eu vou pedir, então, para a doutora Nereida começar a apresentação. Gilberto, você fala na sequência dela? Sim, desculpa, mas tem um problema na sua apresentação. A doutora Nereida Horta é advogada, sócia de CBLM Advogados, professora em várias instituições de direito tributário, mestranda do IBDT, MBA em Finanças pelo IBMEC de São Paulo, ex-conselheira do CARF. A doutora Nereida vai falar sobre a tributação dos contratos do setor do agronegócio. Muito obrigada. Obrigada pelas... Alô? Bom dia, prazer para mim estar aqui nesse tradicional Congresso de Direito Internacional de Direito Tributário da BDF. Muito aprendi com esse congresso e não imagina a felicidade que eu estou agora de falar toda a experiência que eu já aprendi aqui e que eu vivenciei no meu dia a dia, né? E coube a mim falar da tributação dos contratos do setor do agronegócio. Ixi. E, para falar do setor, né, dos contratos, eu trouxe aqui, eu vou falar dos contratos baseado no processo produtivo, né? O setor do agronegócio, o processo começa na aquisição de insumos, na produção, aí vem a produção e a distribuição. Ou você distribui direto para o consumidor final, ou distribui para alguém que vai industrializar e
revender para o consumidor final, ou alguém que vai distribuir realmente, uma trading ou uma empresa distribuidora que vai repassar para o consumidor final. E é dessa forma que eu dividi a minha apresentação. Tá? Ai, eu acho que eu estou voltando aqui. Então, falando em aquisição de insumos, o que é muito comum nesse setor... Tem que falar e pensar aqui na tecnologia, não é meu forte, mas vamos lá. O que é muito comum nesse setor, na aquisição de produto, de insumos, sementes, fertilizantes, é o produtor rural, para ele incrementar o crédito dele, o que ele faz? Ele contrata com uma trading, normalmente, uma compra e venda para entrega futura. Em mãos desse contrato, o que ele tem? Ele tem o fluxo de caixa, ele vai vender a produção e a trade, uma empresa, normalmente uma empresa multinacional, uma empresa com um crédito, um balanço muito mais robusto, ela vai garantir o fluxo de caixa para ele. Então, o produtor, em mãos uma vez assinado esse contrato, o que ele faz? O que é mais comum no contrato de barter? E lembrando que barter é troca, é escambo, levando lá aos primórdios, né? Você troca uma mercadoria por outra. E, no caso, o mais simples é o produtor trocar a produção dele pelos insumos, fertilizantes ou semente. O que ele faz? Em mãos desse contrato, ele vai na fornecedora de insumos dele e cede o crédito, ele segue esse fluxo de caixa de recebimento desse dinheiro. E, nesse momento, quando ele consegue fazer essa cessão, o que ele fala para a compradora dos produtos dele? Eu vou te dar um desconto. Como eu consegui os insumos, você tem direito ao desconto. Então, para a compradora, o que ela tem? Ela vai pagar pelo produto que ela vai adquirir um valor menor. O fornecedor do insumo, por outro lado, o que ele tem? Garantido o fluxo de caixa. Risco de pagamento ele não corre. Ele está correndo o risco do produtor não conseguir produzir, outros riscos, mas de pagamento ele não corre. Então, isso melhora o crédito do produtor rural. Uma outra forma de lidar, de realizar barter também é o produtor rural, em mãos desse contrato para entrega futura de soja, o que ele faz? Ele simplesmente vai na empresa de fornecimento e fala, olha, eu tenho esse contrato, você me entrega e ela vai te pagar. E ele mesmo direciona, sem essa cessão, ele direciona esse desconto para o adquirente, para o comprador. Aí o que vai acontecer? Ele financeiramente vai ter um custo menor e, obviamente, a base de crédito e PIS/COFINS dele vai ser menor também. E lembrando que esse contrato de compra e venda, ele pode vir um contrato de compra e venda para entrega futura, ou, que é muito comum também, é a CPR física. CPR física é um título executivo de compra, que traduz compra e venda de entrega física de produto, que está sendo plantado em determinada área rural. A cédula ela tem que estar delimitada a área que está sendo plantada aquele produto. Por quê? Porque, no caso de não pagamento, ela vai e executa o produto que foi plantado naquela área. É essa a representatividade. Em mãos desse contrato, o que o produtor pode fazer também? Aí não é barter, mas vai influenciar no contrato de financiamento dele. Ele leva para o banco e fala, olha, eu tenho fechado esse contrato, eu vou ter um fluxo de caixa certo com essa empresa de grande porte. O banco fala, ok, teu crédito, obviamente, melhorou, risco de pagamento não existe, eu te faço um financiamento, e a trading, se bem assessorada, ela negocia com o banco o quê? O desconto que o produtor rural poderia dar, o banco pode pagar um FII para ela, uma remuneração por já fechar um contrato antecipadamente e garantir o fluxo de caixa. Então, o que eu estou trazendo aqui para a aquisição de insumos, existem vários arranjos que podem ser feitos. E, obviamente, em se tratando de FII pago por um banco, é uma receita, verificar a lista de ISS, se está sujeita a ISS, e em termos de PIS e COFINS, 9,25
no caso de não cumulativo, e 3,65 no caso cumulativo, porque se trata de uma receita decorrente da atividade. Por quê? Porque ela precisa adquirir e ela está disponibilizando o crédito dela para o produtor rural. O que eu trago aqui também, uma questão interessante, como eu falei para vocês, a cédula do produtor rural é um título executivo que representa a aquisição de produtos rurais. Ela pode ser física, onde você tem que entregar fisicamente o produto, financeira, onde não há aquisição financeira, você só liquida, o produtor ele vai vender o produto e liquidar financeiramente, e verde, que está atrelada com a questão de promover um meio ambiente. Enquanto título executivo, o produtor rural, a associação, a cooperativa, ela emite e registra ele na Bolsa. E, uma vez registrado na Bolsa, a gente está diante de um título ou valor mobiliário. E aí, quem adquirir vai estar adiantando um recurso para o produtor rural. No caso, o produtor rural ele está recebendo, ele não entregou a mercadoria, não tem ainda receita, mas, a partir do momento que houver a tradição, ele vai ter uma receita de venda. A partir do momento, a segunda aquisição desse título na Bolsa, então, o produtor foi lá, emitiu, registrou. Alguém adquiriu. Ele recebeu os recursos. Essa pessoa, quando ela for vender na Bolsa, vai estar, como é uma negociação que está acontecendo no ambiente bursátil, ela vai auferir, se receita, uma receita financeira, que é a tributação em termos de PIS e COFINS, e o agronegócio tem muito... PIS e COFINS é um tributo muito sensível para a gente. A tributação vai ser a 4,65, até que o último adquirente vai lá e adquire e pega o título e compra a mercadoria. Nesse caso, ele vai estar adquirindo mercadoria. Mas o que é... E, obviamente, como é um título que representa commodity, ele pode estar sujeito à oscilação do preço dessa commodity, e aí podemos defender que se trata de uma renda variável e não renda fixa, cuja tributação é diferenciada. Mas o que é importante também no caso da CPR? Quando o produtor emite e registra, o primeiro que adquirir vai estar entregando para ele recursos. Ora, está disponibilizando recursos, eu tenho aí um empréstimo. Só que, antes de acontecer o empréstimo, houve uma compra e venda de título. E o CTN ele diz o seguinte, que, olha, se você tiver uma compra e venda de título e um empréstimo numa mesma operação, vale o IOF da primeira operação. Em sendo aquisição de título a primeira operação, não há o que se falar em 1,88 de IOF. Então, é uma forma que ele tem de vender a produção antecipadamente, receber recursos antecipados e não estar sujeito ao IOF nesse caso. Por quê? Porque ele está fazendo uma compra e venda de produto. Na produção, então, eu vou produzir, vou plantar, ou floresta, ou grãos, enfim. E, na produção, o que a gente tem um embate, algo que está se tornando cada vez mais importante, que são os contratos de parceria versus o contrato de arrendamento rural. A tendência é o produtor forçar o contrato de parceria. Por quê? Porque, no contrato de parceria, qualquer receita que ele recebe é atividade rural. Em sendo atividade rural, a tributação é infinitamente menor, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. No máximo, na pessoa física vai ser 5%, porque ele tem um incentivo de tributar só 20% da receita, e, no caso da pessoa jurídica, da mesma forma, ele tem um incentivo, no máximo vai ser 6,73%. Só que, para ser parceria, eu tenho que partilhar os frutos, os riscos, os benefícios e as tristezas também. E acontece que, às vezes, o produtor está simplesmente cedendo a terra e alguém que vai plantar e que vai correr todo o risco das intempéries de ter uma boa produção ou não. E, nesse caso, a gente está diante de um arrendamento rural. Em sendo um arrendamento rural,
ele é tratado como se fosse um aluguel. A pessoa física vai tributar pela tabela progressiva, 27,5 menos lá a isenção, é o máximo que ela poderia tributar, e a pessoa jurídica, pelo lucro presumido, ela teria uma tributação menor, 14,53. Pelo lucro real, pode ser maior também. Então, tomar cuidado, por quê? Porque se você está, de fato, correndo o risco do negócio, os dois, a gente está diante de um contrato de parceria. Se não está correndo o risco do negócio, a gente está diante de um arrendamento rural. E o fisco tem perseguido esse tipo de contrato, porque tem, como eu falei, a tendência é forçar a tributação como se fosse uma parceria rural. Só que as evidências é que vão demonstrar a essência do que está sendo contratado. No arrendamento rural, quem arrenda a terra paga pelo arrendamento. Esse valor faz parte, se for pago por uma pessoa jurídica, vai ter possibilidade de entrar na base de crédito de PIS e COFINS a 9,25% no caso de não cumulativo. E um outro cuidado que tem que ter é que, como eu falei para vocês, na parceria você tem a partilha das alegrias e das tristezas, o arrendamento você aluga a terra. E quando você faz um contrato de arrendamento, de parceria, que, na verdade, na essência, é um contrato de arrendamento, o que o fisco tem feito? O arrendador, que é aquele que paga pelo aluguel da terra, ele tem trazido ele como responsável solidário, porque ele tem interesse em ter um contrato de parceria, de arrendamento rural, formalizado sob forma de parceria. Tem vários julgados favoráveis, e retirando a responsabilidade solidária, porque aí, no caso do responsável solidário, o problema é se ele tomar o crédito de PIS e COFINS. Você vai lá e glosa o crédito, mas a receita, qual é a responsabilidade dele em relação ao produtor rural estar tributando como atividade rural e não atividade regular? Então, mesmo no CARF, na esfera administrativa, a gente está tem várias decisões favoráveis. Uma outra forma de negociar esse arrendamento, como eu mostrei para vocês, o arrendamento, para a pessoa física, é uma tributação muito alta. Para a pessoa jurídica, se pelo lucro presumido, ela cai bastante, de 27 vai para 14,53. O que tem acontecido? O produtor rural ele vai lá e constitui uma pessoa jurídica. E o que ele faz? Ele faz um contrato de comodato das terras para essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica faz um arrendamento com o arrendador, com a empresa que quer plantar nas terras rurais. Tomar muito cuidado com isso, porque tem várias decisões da DRJ onde se desconsidera o pagamento para a pessoa jurídica, dizendo confusão, foi feita uma confusão, a mesma pessoa física tem uma pessoa jurídica e ela é o único sócio, logo o pagamento está sendo feito diretamente para o produtor rural. Então, ele retira do contrato, retira da estrutura esse contrato de pessoa jurídica. Então, é importante, obviamente, se debruçar, entender o que está sendo contratado. Outra questão importante também é que muitos fazem esse contrato de comodato e não registram. O fisco já de cara descaracteriza e fala, olha, se não tem registro, não tem publicidade, não é oponível a mim. Então, a DRJ tem vários julgados nesse sentido, né? Agora, finalizando, e já acabou meu tempo, só rapidinho, finalizando na compra e venda, como eu falei para vocês, o produtor ele contrata compra e venda para entrega futura, para uma data posterior, para entregar e receber lá na frente também. E o que é muito comum nesse tipo de contrato é você colocar uma cláusula, internamente, no Brasil é muito comum uma cláusula inserida nesse contrato, dizendo o seguinte, olha, se o produtor não me entregar, como eu já vendi para o meu cliente, o importador no exterior, o meu próximo da cadeia, ou como eu já vendi esse contrato na Bolsa de Valores, na data, se ele não me entregar, ele vai ter que me pagar pelo valor da mercadoria na data
no dia, e não a data que eu contratei, o preço que eu contratei lá atrás. Ele vai pegar o preço da mercadoria no dia menos o valor contratado. Para quê? Como quem estava comprando tinha a expectativa de pagar, por exemplo, 100, e hoje a mercadoria, se ele fosse comprar a mesma quantidade, ele iria pagar 200, ele quer ter esses 200 no caixa para poder satisfazer a próxima aquisição na cadeia, que ele já comprometeu, que é a famosa cláusula washout. E aí o que eu trago em relação a essa cláusula é o seguinte: você vê os debates na área civil, né, na área de execução de cobrança. Ele pode ser, o contrato ele pode vir sobre a forma de recompra e revenda, ele pode vir sobre a forma de recomposição do dano, ou pode vir como uma mera multa. E aí os desdobramentos são diferentes. No caso de contrato de compra e venda, você tem uma certa quantidade, você tem denominada a dívida atrelada a uma quantidade e qualidade de produto. Em sendo recomposição, os julgamentos da área civil eles exigem que você demonstre a perda ou dano que você incorreu para receber aquele valor. Em sendo multa, simplesmente, existe um patamar de limitação. E os juízes dizem o seguinte: olha, a multa está limitada ao dano. Então, você não pode ser uma multa abusiva. Por quê? Porque ela tem que ser compatível com o dano, que é o 403 do Código Civil. De novo, dependendo da forma que o contrato está sendo arranjado, desenhado, estruturado, você pode ter uma receita de compra e venda, você pode ter uma receita de indenização, ressarcimento ou multa. No comércio internacional, é muito comum essa cláusula vir como um contrato de recompra e revenda. Por quê? A execução entre dois países, você tendo um trade agreement, é muito mais eficaz. Então, as partes, inclusive, emitem invoices. E aí o recado, nesse caso, é o seguinte, gente: se debruça no contrato, entenda o que está sendo contratado, entenda o que está sendo pago, para depois a gente falar da tributação. O único julgado que a gente tem no CARF trata de voto de qualidade, e foi um julgado que ele se baseou em busca da internet, de sites de internet, que ele chamou de doutrina, e uma jurisprudência onde só se discute a dívida. E, fundamentado nesses dois casos, ele disse que a natureza é de lucro cessante, portanto, sujeita a PIS e COFINS. Nem olhou, nem citou, mencionou qualquer cláusula contratual. O que foi feito? Quais as provas? O que aconteceu naquele contrato? E isso se você não sabe o que está sendo contratado, e aí o contrato, pelo princípio do pacta sunt servanda, é uma norma individual concreta, válida para as duas partes, você não sabe o que está sendo pago, que você não sabe o que está sendo recebido. E, obviamente, a tributação não vai ser compatível com a natureza jurídica que você não averiguou. Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpe aí por ter passado o tempo. Obrigada. Doutora Nereida, muito obrigada. Excelente exposição. E agora eu, claro, quero chamar novamente o meu querido Gilberto Fraga para falar sobre a tributação no funding de agrobusiness, que foi um tema que a doutora Nereida trouxe no início da palestra dela, falando rapidamente sobre alguns instrumentos, mas o Gilberto vai detalhar um pouco mais, historicamente, inclusive, esses instrumentos de funding. Gilberto, muito. Tecnologia não está muito do meu lado hoje. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pela presença. É uma honra participar de mais uma edição desse importantíssimo evento, esse Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF, agora na sua 7ª edição. Eu agradeço o gentil convite que me foi feito aos professores Eliano Torres e Gustavo Brigagão. Saúdo os meus colegas de mesa na pessoa da nossa presidente, a professora Alessandra Craveiro, e parabenizo
a doutora Nereida Horta, pela brilhante exposição que fez sobre os contratos no agro. Eu aprendi muito e fiquei realmente muito bem impressionado com a sua exposição. O tema que me foi atribuído é sobre a tributação no funding, e em 15 minutos a gente realmente não tem como adentrar em detalhes, então eu procuro fazer aqui um overview, hoje, da situação da captação de recursos para financiamento e investimento dessa indústria importantíssima do Brasil, hoje a força motriz da nossa economia, que representa 25% do PIB, e que vem sendo tem ficado tanto em evidência, né, por questões ideológicas, enfim, que não compete aqui a gente descer a detalhes, mas que representa, de fato, a vocação econômica do Brasil, considerando a extensão das terras férteis, a pujança dos seus recursos naturais, de água, de sistema hídrico, e que foi turbinada nos últimos anos com investimento em tecnologia e a internacionalização da economia do Brasil. Virou celeiro do mundo, não é? E isso foi, na verdade, um processo que já vem de muitos anos, não só pela vocação natural, pelos recursos que são formidáveis no nosso país, mas já a preocupação dos governantes em políticas públicas, em créditos rurais para financiamento dessa importantíssima atividade agropecuária, e data lá desde os anos 30. Não é? Então, a primeira lei que a gente tem conta, ela vem lá de 1937, em que o Tesouro Nacional foi autorizado a subscrever novas ações do Banco do Brasil e emissão de bônus para financiamento da agricultura, criação pecuária e indústrias ligadas ao setor. Isso, então, foi um embrião desse financiamento, desse crédito rural para essa atividade, culminando lá em 1965, já no governo militar, com a institucionalização do crédito rural, tendo o Banco do Brasil como o principal agente financeiro. E a perspectiva, a partir daquela ocasião, era sempre de obter, era sempre de proporcionar, o fortalecimento econômico dos produtores rurais, dos pequenos e médios produtores rurais, notadamente. Então, passaram-se quase 30 anos com financiamento público desse setor, o setor crescendo, representando cada vez mais a importância na economia brasileira, e houve a necessidade, então, de se aumentar esses recursos, aumentar essa capacidade de gerar recursos para os produtores rurais, para a agroindústria, para todos aqueles que militam e produzem na atividade do agronegócio. Então, percebeu-se o seguinte, olha, temos que incentivar a iniciativa privada a efetivamente investir nesse setor. Identificou-se, então, que os títulos de crédito do agronegócio talvez fossem um bom início para tanto, não é? Tornaram-se, então, os instrumentos financeiros de grande importância para captar esses recursos, para incentivar a iniciativa privada a ajudar a financiar, propriamente dito, essas atividades do setor agropecuário. Por sua vez, os produtores rurais, as cooperativas agropecuárias, a agroindústria, todos esses participantes do agronegócio, através desses títulos de crédito, eles poderiam obter créditos de condições muito mais vantajosas do que se obtivessem esses créditos junto às instituições financeiras em condições iguais a qualquer um de outras atividades que fossem tomar o tal crédito. E, ao mesmo tempo, há um outro apelo para esse investimento, que é justamente aqueles que estão diversificando sua carteira, além de diversificar os seus investimentos, também estariam contribuindo, em última análise, para o desenvolvimento da atividade agropecuária no Brasil. Então, foi nesse contexto dessa necessidade de se expandir os investimentos no âmbito do setor agropecuário, incentivando a iniciativa privada a despender recursos em prol dessa atividade, que adveio lá em 1994 a Lei 8929, que estabeleceu, como muito bem aqui bem explicou a professora Nereida Horta, a cédula do produto rural. O que era isso? É um título de crédito, não é? O professor Arnoldo Valdi, quando ele leu e escreveu pela primeira vez sobre esse título de crédito, ele disse, olha, é muito bem pensado, porque o que significa isso? É uma obrigação que o produtor rural contrai e que ele é obrigado não a fazer o cálculo inicialmente, lá em 94,
não em unidades monetárias, mas em produção, em unidades de grãos, em unidades daquilo que ele efetivamente produz. Algo absolutamente inerente ao seu próprio dia a dia. Então, essa cédula de produto rural é justamente isso, é o título de crédito que o produtor rural emite em contrapartida pelo seu equivalente em dinheiro. Então, inicialmente, somente estavam autorizados a emissão dessas cédulas de produto rural os produtores rurais e suas associações, inclusive cooperativas. E essas cédulas se tornam títulos mobiliários, negociadas em bolsa, às vezes em mercado de balcão também, em bolsa de mercadorias. E, justamente para que sejam atrativos os investimentos nesses títulos, é que se concedeu isenção do IOF nas operações relativas aos rendimentos dessa CPR, tem lá previsto na Lei 6306, e também a isenção do imposto sobre a renda retido na fonte na declaração de ajuste anual para as pessoas físicas quando resultante de liquidação e negociação no mercado financeiro. E um outro atrativo diz respeito ao produtor rural, porque o dinheiro ou os insumos que ele recebe para a entrega futura dessa mercadoria somente são consideradas receitas para fim de tributação do seu negócio no mês da efetiva entrega do produto. É o que diz lá essa instrução normativa 8101. Muito bem, recentemente, em 2020 e 2022, foram ampliadas os legitimados a emitir a CPR. Então, junto àqueles produtores rurais, também se incluíram aqueles produtores rurais que não tivessem, cujo objeto social não fosse exclusivo à produção rural. E, além deles, no inciso 2 do mesmo artigo 2º, outras pessoas que são aquelas que beneficiam ou promovam a primeira industrialização dos produtos rurais, ou outras que promovam produção ou comercialização de insumos agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, e também é importante, aí vem a CPR verde, a recuperação e ao manejo sustentável de florestas nativas. Peculiaridade nesse caso, em relação a esses novos legitimados, que estão previstos nesse inciso 2 do artigo 2º da Lei 8929, eles não fazem jus à isenção a que se refere aqueles legitimados originais, os produtores rurais. Então, eles não fazem jus à isenção do IR-fonte e do IOF. O que se tem de crítica nisso? É justamente disso, olha, esse título acaba perdendo um pouco da sua competitividade, porque o investidor teria que ficar na mão do distribuidor para saber efetivamente qual é a origem daquele legitimado, qual é a origem, qual é o ativo subjacente daquele título. Isso, então, seria algo que, de alguma maneira, poderia tornar menos atraente o investimento nesses títulos. De qualquer maneira, ainda representam um altíssimo percentual de investimento hoje no agronegócio. Bom, há uma outra forma de investimento, outro título de investimento que adveio lá em 2004, foram 3 títulos que advieram em 2004. O primeiro é essa dupla que anda junto, é o certificado de depósito agropecuário, junto com o warrant agropecuário. São emitidos por armazéns gerais. Como é que funciona? O armazém geral, ele emite o título, ele é autorizado pelo Bacen ou pela CVM, acaba virando um título mobiliário, com todas as peculiaridades que a doutora Nereida Horta bem colocou aqui. Eu estou correndo por causa do tempo. Esses armazéns, qual é a importância deles para o negócio do agro? Eles, em geral, ficam perto de portos e ferrovias, são fáceis para a circulação dos produtos agrícolas. Eles interessam, muitas vezes, aos produtores rurais, porque mantêm os seus produtos ali estocados e podem vendê-los por um preço mais satisfatório na época da entre-safra desses produtos, quando a oferta é baixa e a demanda é alta. E, muitas vezes, esses agricultores também recorrem a esse recurso quando a safra ela é maior do que a capacidade de armazenamento original. Do mesmo modo, e para tornar atraente também esses títulos, há que se levar em conta a isenção do IOF como forma de fomento do financiamento agrícola e também a isenção do IR-fonte na declaração de ajuste anual das pessoas físicas para remuneração desses 2 títulos, do certificado de depósito agropecuário e o warrant
agropecuário. Há que se falar também que eles são negociados no mercado de bolsa de mercadorias de balcão, são isentos de ICMS, porque muitas vezes a transação da compra e venda da mercadoria se dá sem o deslocamento físico da mercadoria, mas através da negociação desses títulos. E essa isenção do ICMS foi estampada lá no convênio ICMS 30 de 2006, lembrando também que tem isenção de PIS e COFINS na emissão da CDA e do WA, desde que a declaração dos títulos seja realizada de forma discriminada. E aí tem lá o entendimento da Receita na consulta COSIT 641 de 17. O segundo desses 3 títulos, então, que advieram em 2004, foi a letra do crédito do agronegócio, que é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras. Ele tem lastro em operações de crédito realizadas no setor agrícola e agroindustrial, tais como, aí vem a CPR, as notas promissórias rurais, cédula rural hipotecária e outros títulos negociados nessa atividade. As letras de crédito ela tem uma característica favorável, justamente que, mais uma vez, é a isenção de imposto de renda de pessoa física. Mas, para pessoas físicas, essa isenção não se aplica. A alíquota do IOF, nesse particular, dos rendimentos da letra de crédito do agronegócio, é 0. O terceiro título, que adveio em 2004, foi o certificado de recebíveis do agronegócio, em que o produtor rural ele vai a uma companhia securitizadora autorizada a funcionar pela CVM e vende os créditos que tem a receber por uma produção futura, com título de desconto, são emitidos esses títulos com a promessa de pagamento de juros. Do mesmo modo, a alíquota do IOF é 0, e para o imposto de renda, a isenção do regulamento na fonte na declaração exclusivamente para as pessoas físicas. E essa isenção para as pessoas físicas está prevista lá no artigo 3º, 4 da Lei 11.033. Aqui é um resumo, então, da tributação em relação a esses 4 títulos. O embrionário, que é a cédula do produto rural, lá de 1994, que estabeleceu uma nova fase justamente no que se refere ao crédito rural, com incentivo ao investimento da iniciativa privada, e aqueles outros 3 que advieram em 2004, que eu acabei de falar. E aí, logo em seguida, agora o que se tenta, agora em 2021, já o agro pujante, já o agro como uma força motriz da economia brasileira, uma força motriz que permitiu ao Brasil sair, vamos dizer assim, com força dessa gravíssima pandemia que tanto afetou as maiores economias do mundo. O Brasil deu assim, vamos assim dizer, um grande exemplo de vitalidade, de força, de pujança da sua economia, movida justamente pelo setor do agronegócio. Então, o que se tem aí, em 2021, foi a necessidade de incrementar ainda mais essa atividade, de fomentar ainda mais os investimentos nesse setor. Então, por isso, foram criados os fundos de investimento nas cadeias produtivas, os conhecidos como FIAGRO, que aí está dito, para maior incentivo e popularização do investimento, foram introduzidos em 2021 pela Lei 14.130, um agrupamento de investidores composto por pessoas físicas ou jurídicas que aplicam indiretamente no setor do agro. Inicialmente, há uma regulação temporária que ainda vigora até hoje em dia, estabelecida pela Resolução 39 da CVM, e a CVM, então, disse, olha, não há tempo para audiências públicas, é importante que já se estabeleça de imediato, que se torne eficaz a introdução desses fundos, desses FIAGROS. Então, vamos estabelecer, vamos tomar emprestadas as regulamentações daqueles fundos que já havia na legislação, os fundos imobiliários, os FDICs, os fundos de participação. Então, essa Resolução 39 é que ela estabeleceu 3 modelos de FIAGRO, que são esses 3 aqui. FIAGRO direitos creditórios, FIAGRO imobiliário e FIAGRO participações. Em relação a aspectos tributários, a integralização do FIAGRO imobiliário. As cotas podem ser integralizadas com imóveis rurais. Então, há que se contratar previamente um profissional especializado na avaliação daquele imóvel para que se apure se, quando da avaliação, haverá o ganho de capital, cotejando o valor da avaliação
com o custo da aquisição. O valor apurado, então, sobre esse valor incidirá o imposto de renda sobre ganho de capital, mas a peculiaridade do caso é que esse imposto somente se tornará devido, apesar de já apurado, quando da venda ou resgate das cotas do seu titular. Em relação à integralização das cotas do FIP com participações societárias, esse racional não pode ser utilizado, não pode ser utilizado. É questionável o momento do pagamento do imposto de renda à luz desse ato declaratório interpretativo número 7, que diz que quando a integralização das cotas de um fundo de participação se der com participações societárias, o imposto de renda sobre o ganho de capital deverá ser calculado e recolhido até o último dia do mês seguinte, a alíquota de 15%. Bom, então aqui há uma outra peculiaridade na própria lei que instituiu o FIAGRO, em relação ao FIAGRO imobiliário, é uma previsão de isenção em que a lei só faz menção ao fundo imobiliário propriamente dito, sem tratar do FIAGRO imobiliário. O que se discute é qual seria a extensão dessa isenção do imposto de renda na fonte, das aplicações efetuadas pelos fundos nos ativos que tratam os incisos, daqueles incisos. Então, o que muita gente hoje vem alegando é que essa isenção também se aplicaria ao FIAGRO, já que toda a sua estrutura normativa, então, ela toma emprestada a estrutura normativa do fundo imobiliário. Então, essa isenção necessariamente também deveria se aplicar ao FIAGRO, fundo imobiliário. E, por fim, a título de ilustração, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte as aplicações efetuadas pelo FIAGRO de que tratam nos ativos relacionados aos incisos, que são a letra de crédito do agronegócio, a cédula de produto rural e os certificados recebíveis. São isentos no que se refere aos rendimentos propiciados pelas aplicações dos FIAGROS nesse particular. No final, aí eu fiz um resumo para quem depois se interessar, e com essas palavras e esse overview, e desculpem a pressa, o tempo é curto, eu me despeço agradecendo a atenção e a paciência dos senhores. Muito obrigado. Gilberto, você realmente tirou, agraciado pelo público com gritos de uhul. Assim. Não, excelente exposição sobre o funding nos contratos de agro, e acho que esse tema, todo mundo, no dia a dia, já está começando a ficar um pouco mais familiarizado com as expressões, com os títulos de crédito do agronegócio. Então, por mais forte razão, acho importante a gente estar aqui abrindo e discutindo um pouco mais sobre a tributação sobre esses títulos. Eu queria ter agora o prazer de chamar o Dr. Fábio Calcini, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, ex-membro do CARF, professor da FGV de Direito em São Paulo, e do IBET, sócio do Brasil Salomão e Mates Advogados. Dr. Fábio vai fazer uma exposição que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos, falando sobre as questões relativas às contribuições do Fundo Rural. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer esse convite para participar desse 7º congresso da BDF, um congresso já tradicional, que nos brinda, né, com a possibilidade de vir até o Rio, ver uma paisagem tão maravilhosa, sempre muito bom, principalmente a gente que é do interior, né? Então curte bastante esse momento, vem curtindo a paisagem, e é sempre um enorme prazer. Quero agradecer ao convite ao professor Heleno, professor Brigagão, saudar o professor Ivan Tawil na plateia também. Muito obrigado, professor Ivan. E vou falar de um tema super recente, super novo, né? Vou começar pelo Fundo Rural. Essa é a minha temática. Na verdade, o que nós chamamos de Fundo Rural no agro, sabemos que a atividade rural, toda a cadeia do agro tem peculiaridades, né? Características próprias do processo produtivo, riscos inerentes à atividade. Nós do agrário chamamos isso até de agrariedade. Sabemos que o texto constitucional, em vários momentos, sobretudo no artigo 187, inciso 1, fomenta a cadeia do agro, inclusive com incentivos fiscais. E
do ponto de vista das contribuições, no que toca à contribuição previdenciária, que tradicionalmente é tributada sobre a remuneração e a folha de salário, no caso do segmento do agro, nós temos uma contribuição substitutiva à folha que tributa a receita proveniente da produção rural ou agroindustrial. E nós, tradicionalmente, acabamos por utilizar a expressão fundo rural como uma forma de resumir esse tipo de contribuição substitutiva, que, no fundo, não é nenhum tipo de incentivo ao setor, importante esclarecer, mas, na verdade, uma opção do legislador para fins de praticabilidade, fiscalização e arrecadação, uma vez que, sobre a folha, havia um entendimento de que haveria uma informalização muito grande, falta de registro de empregados, e, com isso, haveria uma dificuldade em arrecadar e fiscalizar a tributação sobre a folha. Então, há uma contribuição substitutiva que envolve o produtor rural, pessoa física, no artigo 25 da Lei 8.212, uma carga tributária de 1,2 mais 0,1, 1,3, mais 0,2 de Senar, dando uma alíquota de 1,5. Na pessoa jurídica da agropecuária, né, a produtora rural, empregadora rural, que também é tributada sobre essa receita bruta num total de 2,05, uma vez que há 1,5 mais 0,1, mais 0,25 de Senar de terceiros, dando esse 2,2, 2,05, e a agroindústria, aquela que exerce atividade rural e se utiliza dessa produção e também de terceiros para a segunda etapa, que é o processo industrial, essa produção agroindustrial, também no regime obrigatório do 22A da 8.212, tributa a receita bruta dessa produção a 2,85, somando as contribuições previdenciárias, RAT mais Senar. Então, em linhas gerais, essa é a introdução a respeito dessa tributação, e vamos entrar num tema muito específico e polêmico, que é a chamada subrogação. Subrogação nada mais é do que uma determinação legal, onde o adquirente da produção rural, do produtor rural, pessoa física, seja produtor rural empregador ou segurado especial, há uma determinação em tese na legislação de que esse adquirente, pessoa jurídica, agroindústrias, supermercados, usinas de açúcar e álcool, cooperativas, seja o que for, precisam fazer a retenção, a declaração e o recolhimento desse fundo rural que eu acabei de mencionar das pessoas físicas. Não é? Essa é a subrogação que está no artigo 30, essa é a, entre aspas, redação atual. E qual é o ponto aqui? Nós temos algumas discussões, temos a DIN 4395, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, e eu faço aqui uma observação bem simples. Tecnicamente, nós não temos hoje uma previsão nesta lei que foi descrita ali, né, que consta do site do Planalto, uma previsão legal para que exista a subrogação, uma forma de responsabilidade tributária, para a aquisição do produtor rural, pessoa física e empregador. E por que eu digo isso? Porque quando nós vamos avaliar o que houve no passado, né, nós tivemos no passado o julgamento do caso Mata-Boi, onde o Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a inconstitucionalidade formal e material do artigo 30, inciso 4, com as redações dadas pela Lei 9.528 e a 8.540. Né? As duas redações foram declaradas inconstitucionais. E quando eu aprendi isso com muita clareza desde a graduação, eu brinco que esse é um assunto de graduação, que os ministros do Supremo criaram uma complexidade que eu não sei de onde. Quando você declara uma lei inconstitucional sem modulação formal e materialmente, o efeito é da nulidade, ou seja, é como se essas leis não tivessem produzido efeitos jurídicos. Né? E aí eu volto para o meu painel anterior, acho que é esse aqui, para esse painel anterior, e nós observamos que quando eu retiro as redações das duas leis declaradas inconstitucionais, o que resta é uma subrogação para o segurado especial tão somente. Né? Então, esse é o histórico, e o Supremo declarou, e o pior, poderiam dizer, mas é uma declaração do pleno num controle incidental, difuso, não tem o efeito, né, vinculante, erga omnes. Mas o fato é que o Senado
emitiu resolução dando essa vinculação e suspendendo esses dispositivos legais também. E aí é interessante notar que, depois de muita discussão, né, houve o julgamento no Supremo Tribunal Federal. De um lado, alguns ministros reprisando a discussão do próprio tributo Fundo Rural Pessoa Física, declarando constitucional. Outros 5 ministros declararam inconstitucional o tributo e, por arrastamento, por consequência, a questão também da subrogação, e faltava o voto do ministro Dias Toffoli, que, felizmente, depois de muitas questões, conseguiu compreender esse debate do efeito repristinatório e expressamente disse, olha, com as declarações de inconstitucionalidade e resolução, não tem mais previsão legal no texto para retenção sob subrogação quando se adquire de produtor rural, pessoa física, empregador. Não é? Então, o ministro votou nesse sentido. E é interessante que, matematicamente, não é? Basta contar, eu não sei, e o Congresso é de segurança jurídica, redução da litigiosidade e tudo mais, mas a gente está há anos nesse debate simples de graduação para ser resolvido, e quando aparentemente ele é resolvido, eles inventam uma decisão bem interessante, sem previsão no regimento, ou seja, encerrou o julgamento no plenário virtual com essa contagem, mais um tema básico de matemática, né? Só contar 5 e 6 de um lado, divergência 6, com o relator 5, então 6-5, até onde eu conheço de matemática, vitória no caso do contribuinte, porque aqui se declarou a inconstitucionalidade do tema, né? A divergência era pela inconstitucionalidade, Dias Toffoli, por parte dela, tão somente da subrogação, mas era o que interessa, mas aí resolveram fazer essa jogada interessantíssima de suspender a proclamação do julgamento, que aguarda, já foi incluída em pauta algumas vezes, e sai de pauta, porque é muito difícil contar 5 e 6 e proclamar o resultado, e resolver um problema sério, porque o que existem de execuções fiscais em andamento, de contribuintes, com valores, inclusive, relevantes, atolando o judiciário, é um monte de problema como esse, que poderia ser rapidamente resolvido com esta decisão, mas que, infelizmente, aguarda esse momento único, especial, hollywoodiano, de se declarar o final do julgamento em sessão presencial. Né? Então, infelizmente, nós percebemos que o judiciário, em alguns momentos, ele fomenta essa litigiosidade, ele fomenta essa insegurança jurídica de uma forma muito evidente. Então, aqui a minha crítica em relação a esse tema que é antigo e que gera um contencioso enorme, uma insegurança jurídica enorme, e que aguarda uma proclamação de resultado, sendo que, até onde eu sei do plenário virtual, encerrado o julgamento, computam-se os votos e fim de jogo, né? Fim de jogo. Parece que está tentando aqui, parece alguém ganhar no tapetão esse processo, mas a nossa perspectiva é que, ao final, tudo ocorra como deve ser. Né? Então, esse é um primeiro tema, muito importante. E aí eu trago aqui rapidamente essa tributação substitutiva sobre a folha para o setor do agro, ela envolve aí muitas outras temáticas e discussões. Aqui eu trago rapidamente alguns temas, a aplicação do tema 69 a essa tributação sobre a receita bruta, e aí exclui o ICMS, não exclui. A gente tem uma preocupação grande sobre esse tema, porque, mais uma vez, aqui o Supremo, fomentando a incerteza e a insegurança jurídica, ignora a formação de precedentes vinculantes, que era o tema 69, inova radicalmente na CPRB e tenta aplicar o tema da CPRB para a agroindústria, para o produtor rural, dizendo que é um incentivo, que é um benefício da agroindústria, do produtor, e, portanto, ele tem que manter a exclusão de ICMS, incluir o ICMS na base de cálculo. Me parece um grave equívoco, uma falta de conhecimento do precedente 69 pelos próprios ministros do Supremo e da legislação do agro, porque eu disse, não é um incentivo, nada esse tema. A questão da interpretação do artigo 22A, sobretudo na agroindústria, sobre várias situações ligadas à receita da produção rural e agroindustrial, bonificações, devoluções, outras operações que não decorrem da receita agroindustrial, em que o fisco tem exigido e compreendido o 22A
com uma amplitude que não está na lei, né? Aqui a legalidade tributária sendo completamente ofendida do 22A. Por exemplo, o CBIOS, que é um crédito escritural novo, recente, que não tem correlação alguma específica com a atividade agroindustrial, mas que é tributado, porque se entende que qualquer ingresso, qualquer receita oferida pela agroindústria deve ser tributada, até descontos incondicionais, porque não está na lei, né? São temas que envolvem discussão frequente. A agropecuária e a incidência do Fundo Rural para não empregador, qual é o debate? Caput do artigo 25 da 8.870 de 94, que há uma contribuição substitutiva da pessoa jurídica produtora rural empregadora. O caput diz, com todas as letras, empregadora. Mas o fisco diz que o produtor rural que não tem empregados, pessoa jurídica, tem que pagar o Fundo Rural. Então, aqui, mais uma vez, parece que a literalidade da legislação, a segurança jurídica vai caminhando em sentido contrário, né? Atividade principal autônoma. A agropecuária, então, ela tributa sobre a receita bruta. Mas há uma leitura também de regulamento, instrução normativa, que se essa agropecuária exercer outras atividades autônomas, por exemplo, tiver uma filial com um comércio de sapatos, a IN e o regulamento diz que, como não se trata da única e exclusiva atividade, não é possível a tributação sobre a receita bruta, ela tem que ir para a regra geral da folha. Mas onde está isso na lei? Não está. Está no regulamento, está na instrução normativa. Mais um tema que se discute muito a respeito da legalidade. Configuração de agroindústria e produção rural ínfima, que se discute aqui outros aspectos, né? A agroindústria ela tem produção rural que se agrega à atividade industrial. Então, eu planto soja, colho a soja e produzo óleo. Eu planto cana, colho a cana, produzo açúcar e etanol. Então, aqui existe essa cadeia dentro da mesma pessoa jurídica. Mas, e se por uma razão ou outra a minha produção rural própria for ínfima, eu me mantenho como agroindústria ou não? E se a minha produção agroindustrial em algum momento for ínfima, porque eu opto, ao invés de produzir óleo de soja, vender a soja? Eu não sou mais agroindústria e deixo de recolher sob a perspectiva do 22A? Esse é um tema também muito polêmico, que não há previsão na lei de quanto eu tenho que ter de produção rural própria ou produção agroindustrial própria para ser uma agroindústria e ser tributado pelo regime obrigatório do 22A. E aqui mais uma polêmica também, penso eu que, salvo se houver uma efetiva simulação dessa produção ínfima, ou seja, se criar só um histórico de produção mínima para migrar para a atividade agroindustrial e tributar sobre a receita, sobretudo porque temos a imunidade na exportação, que é o último tema, tempo esgotado. Sorte que hoje aqui, né, a gente estava comentando de uma colega que era muito rígida com o tempo, né? Não está aqui hoje, então a gente tem aquele chorinho, né? Só para acabar. Então, aqui mais uma polêmica que eu trago. E a última, receitas de exportação. Como o Fundo Rural incide sobre a receita, então as exportações diretas e indiretas são exoneradas nos termos do artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. E o debate que existe ainda, apesar da decisão do Supremo, é qual a extensão dessa imunidade. Por exemplo, um produtor, pessoa física, que entrega a uma cooperativa e essa cooperativa envia para fins específicos de uma trade, tem direito à imunidade ou não? Um produtor que entrega a cana, a agroindústria produz etanol e exporta etanol. Esse Fundo Rural da cadeia anterior teria imunidade ou não? São alguns temas que ainda envolvem debates e discussões perante Receita, CARF e Poder Judiciário. Então, eu encerro aqui, tentando cumprir o tempo, agradecendo novamente o convite, saudando a todos e muito obrigado. Obrigada, doutor professor Fábio Calcini. É extremamente proveitoso esse overview da contribuição do Fundo Rural. Acho extremamente importante a gente estar na atualidade das discussões tributárias sobre esse tema. E gostaria de chamar meu querido amigo para nos brindar
sobre tributação no ganho na venda de imóvel rural. Como vocês sabem, o André é advogado especialista em contencioso e consultoria tributária, coordenador do GDT Rio, professor convidado do PJT. André. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui nesse congresso por mais uma oportunidade. Eu acho que quem milita na área tributária no Rio de Janeiro, sem dúvida, tem essa casa, a BDF, como uma das principais casas de fomento da discussão, né, da matéria tributária, assim como algumas instituições irmãs, como é o nosso Grupo de Direito Tributário, o GDT Rio, que foi fundado por alguns dos colegas que estão aqui presentes hoje como palestrantes, né, com a participação sempre brilhante. Agradecer o convite na pessoa do professor Heleno, professor Gustavo Brigagão, e parabenizar também todo o sucesso na organização, na pessoa da Daniele Brigagão e, obviamente, da nossa queridíssima Iandara, que eu sou fã dela há anos, é uma fofa toda vez que eu a vejo, eu adoro estar com ela. A saudar aqui os nossos colegas dessa mesa e também o nosso colega virtualmente, o Alexandre, que vai poder encerrar aqui o nosso painel. É um peso muito grande aqui para mim, dividir esse painel de um tema do agronegócio que é desafiador para a nossa sociedade carioca, né? A gente tem aqui um Estado, talvez não com essa pujança toda no agronegócio, e esse tema não seja aqui, talvez, a vivência tão grande do nosso Estado. De alguma medida, a gente tenta, e tem alguns fomentos regionais que vale a pena o debate. Como a gente viu, né, a palestra da professora Nereida, Gilberto, o professor Fábio, o agronegócio ele precisa de uma atenção especial, tem uma dedicação com relação ao peso da nossa balança, né, a importância do agro e a necessidade de, na tributação, ter um carinho especial, que talvez não esteja tendo, né, professor Fábio, pelo nosso Supremo aí, na definição do fundo rural há tanto tempo, né? Aqui eu vou tentar hoje trazer um pouco das particularidades, né, da tributação do ganho na venda do imóvel rural e, obviamente, vocês devem esperar, né, que a gente tem aqui alguma especificação com relação à regra geral, tentando compatibilizar esse meu tema com o nosso painel, né, a nossa tônica do nosso congresso, que é segurança jurídica, né, competitividade, e a gente tem um ambiente aqui de observância e legalidade, umas melhoras nas práticas tributárias para realmente focar no que precisa ser focado, que, no caso, é o desenvolvimento da atividade rural. Então, eu trouxe aqui uma apresentação um pouco, né, pautada nos artigos, nas disposições legais, para olharmos as especificidades, entender um pouco da problemática e, não diferente da fala do nosso querido professor Fábio, a gente tem aqui discussões que talvez não precisássemos ter, né? Questões restritivas, interpretações pela nossa querida Receita Federal, que talvez tivesse uma matéria que tivéssemos uma evolução legislativa necessária para ter um melhor ambiente e não ter um contencioso também pujante dentro do agronegócio, especialmente no tratamento da venda da terra, que a gente sabe que tem todo o carinho com a nossa terra, inclusive a preocupação dos investimentos estrangeiros, a modalidade, como isso pode se dar, todo o tratamento da terra rural. Então, vou começar aqui, né, em benefício do nosso tempo, até para permitir ao nosso querido Alexandre um fechamento muito interessante sobre a reforma tributária. Passando aqui pela regra geral, né, acho que todos os senhores já conhecem, né, quando a gente fala de ganho de capital na venda de imóvel, a gente tem a regra geral, que é bastante antiga, que tem o conceito básico, né, a tributação da diferença positiva entre o ganho, né, que é resultante do custo da aquisição corrigido, e aí tem aquela previsão de correção, temos toda a regra de base geral de ganho de capital, né, de tempo do imóvel, aquisições anteriores a 69, todas as isenções legais dentro desse arcabouço da tributação como base geral, mas o conceito na regra geral, no ganho de capital, né, eventual na venda de um imóvel, é sempre essa subtração, né? Valor da transição, ou seja, qual é o valor da operação real da transação, menos o custo da aquisição corrigido. Essa sempre foi a regra geral, inclusive aplicada ao agronegócio. Inclusive, a gente vai ver que, em algumas possibilidades, hoje continuamos tendo a sua aplicabilidade. Lá em 96, por questões, né, vontade própria do nosso legislador, tivemos introduções aqui de conceitos diferenciados, né, no tratamento do imóvel rural.
especificamente no tratamento da terra nua, né, e uma diferenciação para a atividade rural entre o conceito do imóvel. O conceito do imóvel, quando a gente estuda, relê, busca, né, as regras de direito civil, você vê que tem aquele conceito máximo e geral, né, de tudo aquilo que adere ao imóvel, os investimentos, as benfeitorias. Na atividade rural, a gente vê, né, uma necessidade, uma intenção do legislador, quando introduziu, né, a legislação do Imposto Territorial Rural, o ITR, né, sobre patrimônio, um conceito na necessidade de você ter uma adequação e uma valoração da terra nua. Então, a gente vê aqui que a regra específica da tributação do imóvel rural, introduzida pela 9393 lá, de 96, que você tem a declaração do Imposto Territorial Rural, né, que tem uma delegação, primeiro, uma delegação regulamentar para a Receita Federal com relação à obrigação acessória, a entrega, prazo e o formato de discussão. E depois a gente tem aqui, nessa declaração, na demonstração de apuração da tributação sobre o patrimônio, a definição do valor da terra nua, né, que é o nosso famoso VTN. Quando a gente estuda e ouve sobre esse tema, geralmente aquela pergunta: aplico o VTN ou aplico a regra geral da tributação do ganho de capital? E aqui a gente vê que na introdução pelo artigo 8º, você tem o VTN. O que é o VTN? Né? O VTN é o valor da terra nua definido a preço de mercado, né, das terras em 1º de janeiro de cada ano. Então, aqui eu tenho o primeiro conceito. A base do imóvel rural para fins do ITR, e aí a gente vai ver que ela se estende para o ganho de capital, deixa de ser o custo, né, de aquisição do imóvel como um todo, a acepção completa do conceito de imóvel, e passa a ter a terra nua. Quando eu passo a ter a terra nua, eu tenho, né, uma segregação entre benfeitorias, investimentos e terra nua. E aqui um privilégio do tratamento distinto, né, da terra nua. E qual é a definição do VTN? A definição do VTN é o preço da terra naquele estabelecido em 1º de janeiro. Né? Posteriormente, e aí diretamente com relação ao ganho de capital, a gente tem uma disposição legal no artigo 19 claríssima, né, que considera-se o custo de aquisição e valor de venda do imóvel rural, a VTN declarada na forma do artigo 8º, observado que vamos analisar o disposto no artigo 14. Então, o que a gente vê aqui? Né? Na especificidade da tributação de eventual ganho de capital de imóvel rural, eu passo, né, a não mais ter a diferenciação da transação, da operação efetiva, do valor da alienação versus o custo daquele imóvel, e passo a ter um elemento ficto, um elemento estimado, que é o valor da terra nua. Valor da terra nua em 1º de janeiro. Isso aqui claramente traz uma necessidade de compatibilização com a própria tributação da atividade rural. Porque na atividade rural, seja ela dentro da atividade pela pessoa física ou jurídica, os investimentos, as benfeitorias feitas agregadas ao solo, à terra, eles podem ser tributados na apuração, deduzidos, né, como despesas, pelo regime de caixa, quando da apuração do lucro decorrente da atividade rural. Então, claramente aqui, quando eu penso em transação com o imóvel, com a terra, e a intenção do legislador em compatibilizar a tributação eventual de um ganho é ter a terra nua, propriamente dita, e a precificação, né, conforme mercado, atualização conforme mercado em 1º de janeiro. Até então, quando a gente olhava para a base de ITR e olhava para a base de valoração da terra, a gente tinha uma disposição de definição de atualização pelo INCRA. Então, o que se tinha? Uma desvalorização da terra nua. Então, a atualização aqui foi para compatibilizar todos os custos, todas as despesas com o incremento da atividade rural para dedução da exploração do lucro da atividade rural e a valoração da terra e, eventualmente, a apuração do ganho. Mas aí a gente já vê no artigo 19 a definição da base de cálculo. É o valor tributário, é o valor da terra nua, quando? 1º de janeiro, a preço de mercado. Tá?
E a gente viu também que a gente teve uma delegação, nessa mesma legislação, à regulamentação da Receita. E aí que veremos qual vai ser o nosso, efetivamente, problema. E, obviamente, tem um marco temporal aqui de 97. O artigo 14, é claro, é óbvio, ele vem privilegiar a possibilidade de, na ausência da entrega daquela declaração, onde você discrimina todos os detalhes da terra, apura o valor, demonstra o valor da terra nua, na ausência, o que a Receita pode se basear, tanto pela ausência de informação, como subavaliação, como eventual fraude ou simulação, que a gente nunca espera. Aqui o artigo 14 determina aonde pode ser obtido o quê? O preço da terra. E aqui é delegada a competência que veio em 2002 do sistema de preços de terras rurais. Então, a gente possui um sistema de preços de terras rurais, que é onde você obtém o preço da terra mercado, necessariamente vinculado com o valor da terra nua, que nasce faturador em 1º de janeiro de cada ano. Então, obviamente, temos aqui uma possibilidade de benefício fiscal, né? Porque se a minha transação, né, entender que isso há uma benéfica, um incentivo fiscal. Porque se a minha transação for por um valor diferente do terra nua, a base de cálculo do meu ganho de capital está adstrita, conforme a lei, à terra nua. E o próprio Perguntas e Respostas e a Regulamento do Imposto de Renda da Receita Federal indica que deve ser privilegiado a terra nua. Então, qualquer valor excedente, ele é não tributado. Então, há, sim, um privilégio de regra específico àquele inicial definido pela regra geral do ganho de capital da terra. E aí, aqui, meramente, um marco temporal, para os senhores depois olharem na apresentação, é aquisição e alienação antes do marco temporal da 9393. Continua a regra geral. Aquisição anterior e venda posterior. Eu tenho um sistema híbrido. Diferença entre o valor da aquisição e o VTN na data da venda. Aquisição e alienação posterior a 97. Qual é o marco? Diferença positiva entre o VTN. VTN daquele na data da aquisição e VTN na data da venda. Tá? E aí, qual é a grande polêmica que a gente vivencia? Regulamentação pela Receita Federal. A Instrução Normativa 84/2001. Que a gente vai observar que ela traz alguns conceitos que limitam a aplicação da base legal definida na lei. E aí a gente tem, como o professor Fábio falou, em algumas situações análogas ao Fundo Rural, a gente tem aqui uma violação clara, hierarquia das normas, legalidade e até mesmo tratamentos não isonômicos. Por quê? A Receita, ao regulamentar o ganho, com o pressuposto de regulamentar lá as disposições que vimos, o artigo 8º, 14, 19, ela fala que o VTN só vai poder ser utilizado, né, no caso em que o contribuinte, né, adquirir e vender o imóvel antes da entrega da declaração. Ou seja, ele passa a dar um preço e ao marco temporal de utilização do VTN, que é efetivamente benéfico, tem essa pretensão do legislador entre privilegiar o valor da terra e a tributação sobre a terra e o custo e o patrimônio e as despesas de outra forma, ele passa a entender que o VTN só se aplica, né, nessas duas hipóteses. Se eu adquirir e vender o imóvel rural antes da entrega, eu não aplico o VTN. Eu vou fazer o ganho de capital com a forma anterior. Então, ou seja, eu extraio a aplicação do artigo 19 da base de cálculo que fala que é o VTN para a atividade rural e falo que a entrega da declaração é o marco necessário. Qual é o pensamento da Receita? É na declaração que eu passo a conhecer os valores. Só que isso é um conceito, ao nosso ver, completamente equivocado, porque a definição e o fato gerador e aonde nasce o VTN, ele já é existente, é em 1º de janeiro de cada ano. E como a gente viu, teve uma disposição no artigo 14 que determinou a criação de um sistema de preços de terras. Então, possuímos, sim, capacidade de ter apuração do VTN antes mesmo da entrega da declaração. E vejam, a delegação da entrega da declaração e mesmo a regulamentação é da própria Receita Federal. E a Receita Federal, usualmente, disponibiliza o sistema para a entrega dessa declaração entre agosto e setembro de cada ano. Quer dizer, se a utilização da base legal específica só pode ser em momentos atrelados à entrega, e eu mesmo, Receita, limito o marco de entrega entre agosto e setembro,
Eu estou, o quê? Limitando a base de utilização do critério de base de cálculo específico do VTN, que é mais benéfico aos contribuintes. E aí, outra limitação que a gente viu que é adquirir o imóvel antes da entrega e aliená-lo posterior. Não ocorre o ganho de capital se você tiver no mesmo ano. Então, eu tenho aqui, por que não ocorre? Porque você vai ter ali teria o mesmo VTN. Então, resumidamente, pessoal, aos olhos da Receita, né, a aplicação de um critério legal específico, que é, sim, uma possibilidade de ser entendido como benefício fiscal, está atrelado à entrega de um dever instrumental, que é uma declaração, e não às bases legais, ao fato gerador e às normas de incidência tributária. Nitidamente, quando eu faço isso, eu altero uma base de cálculo definida em lei, né? Porque eu passo a dizer que somente com a entrega da declaração. Não é mais o preço da terra, a VTN, em janeiro de cada ano, e sim na data da entrega da declaração, naquele ato que eu anualmente dispor. Você tem, né, uma obrigação acessória, um dever instrumental se sobrepondo à obrigação principal, que, infelizmente, não é um fato exclusivo do agronegócio. A gente vivencia isso na nossa prática em várias outras, né, situações. Você não vê na lei, no artigo 19, né, da definição, qualquer elemento temporal, e, pasmem, eu acabo tendo aqui uma janela única de aplicação do VTN somente para aquelas transações entre janeiro e julho de cada ano. Então, quem vende um imóvel nessa janela possui uma base de cálculo diferenciada daquele que vende posteriormente, o que é uma excrescência, um total contrassenso. E a gente poderia até evoluir, né, na legislação. É uma legislação antiga, precisamos inserir critérios, temos como inserir critérios, instrumentos contratuais? Podemos. Agora, dar essa interpretação limitando totalmente, né, o direito de aplicação da base específica do ganho de capital na venda do imóvel, a nosso ver, está equivocado. Fere a legalidade, razoabilidade não há alguma, porque eu mesmo, Receita, defino quando que vou disponibilizar a declaração, então eu que defino, então não tem qualquer razoabilidade, proporcionalidade com a aplicação da regra matriz da tributação, né? E você tem, como eu disse aqui, uma total falta de isonomia, porque quebra entre contribuintes de uma mesma situação, vão ter bases de cálculo do ganho de capital eventual em momentos distintos da operação. Então, isso nos traz, né, reflexões de quando vou fazer a operação e vender e qual é o preço, quando, na verdade, temos meios de verificação e apuração do VTN por todo o sistema de precificação de terras. E aí, onde que a gente está? Felizmente, no Judiciário, a gente está sendo socorrido e sendo vencedor. Receita Federal ratifica o entendimento da instituição normativa, CARF, infelizmente, a maioria também, e o Judiciário, felizmente, ele vem, né, principalmente nos tribunais, onde a gente tem uma atividade rural predominante, mas também o STJ, afastando essas limitações temporais e vinculativas da obrigação acessória que a instituição normativa fez. Então, hoje, basicamente, para trazer aqui essas informações, meu tempo também já se esgotou há algum tempo, a vocês ganho de capital no imóvel rural tem particularidades, não somente com base legal, legislativa, mas, infelizmente, hoje, litígio pelo elemento temporal e a falta, né, da Receita de apuração, aos olhos da Receita, do VTN. Então, há, sim, uma preocupação de, quando transacionar imóvel rural, verificar o entendimento atual da Receita, que é esse que eu expus aos senhores, o elemento temporal e, eventualmente, necessariamente, comprar uma briga no Judiciário, que é vitoriosa, mas vai à contramão de toda nossa segurança jurídica e ausência de litigiosidade. Então, era basicamente passar esses conselhos gerais, o cenário a gente se encontra, e deixar aqui o Alexandre na reforma tributária aí para vocês, nosso fechamento do nosso painel, e, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada, André. Brilhante palestra. E, tentando evitar o adiantado da hora, eu gostaria de chamar o nosso querido Alexandre Alckmin, que está online, e apresentá-lo. A minha honra de apresentar o professor Alexandre,
doutor em Direito Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela UFMG, pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, diretor da Bradetê e foi conselheiro do CARF. O Alexandre vai ter a nossa árdua missão de nos falar sobre a reforma tributária no agronegócio. E passo a palavra a você, Alexandre. Obrigado, Alessandra. É um enorme prazer estar aqui, ainda que virtualmente, no nosso 7º Congresso da BDF. Agradeço enormemente o convite feito pelo professor Heleno Torres, pelo professor Gustavo Brigagão. É sempre uma honra atender aos seus chamados. Parabenizo Daniela Brigagão, André Gomes e Andara pela excelência do Congresso. Peço desculpas a todos, meus colegas de mesa, diretoria da BDF, a todos os palestrantes, a todos os congressistas, na pessoa do meu amigo Roberto Duque Estrada, por não estar aí no Rio de Janeiro de forma presencial. Infelizmente, são eventos da nossa vida que a gente não controla e não pude estar aí junto com vocês, sentindo sempre saudade do meu querido Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Bom, coube-me falar sobre reforma tributária no agronegócio, tema bastante espinhoso, digamos assim, né? Porque envolve dois temas bastante complexos, né? Vocês viram pelas palestras que me antecederam a complexidade do agronegócio, né? O agronegócio, para quem não está inserido na sua funcionalidade, pode parecer algo bastante simples, mas como se mostrou, não é, né? É algo que demanda, na verdade, uma análise interrelacional deste setor econômico com outros setores da economia e do setor produtivo, né? A gente costuma identificar que o setor do agronegócio ele está envolvido em, no mínimo, 5 fatores ou 5 grandes grupos de bastante relevância, né? Primeiro é o de máquinas e equipamentos, que são utilizados na produção do agro, que são utilizados no agronegócio e que movem um setor bastante relevante da nossa economia. Existe ainda o setor de adubos e insumos utilizados pelo agro, né, que envolve não apenas produção interna e comercialização interna destes insumos, e aqui no caso especificamente dos adubos, mas também da sua importação. Tivemos aqui como exemplo o impacto que a guerra da Ucrânia teve no Brasil com relação à importação de adubos, né, demonstrando aqui a falta de autossuficiência de um país que é tido como celeiro do mundo, neste que é um insumo que temos que trazer do exterior. Temos, obviamente, dentro do agronegócio, a própria produção agropecuária, né, que é a produção e venda dos produtos do agro e dos produtos da pecuária, aqui tratado na sua amplitude, envolvendo bovinos, suínos, equinos, avícolas, ou seja, a piscicultura, todos os produtos aqui relacionados à produção vegetal e de proteína animal vendido, produzido e colocado à venda na economia nacional e internacional. A agroindústria, que tem um papel importantíssimo de processamento dos produtos in natura produzidos a partir do agro, e que, na verdade, é onde se localiza aqui o grande valor agregado que nós temos quando se trata da indústria do agronegócio, a agroindústria propriamente dita, que é a de processamento e adição de valor nessa cadeia econômica, além de serviços correlatos que são demandados e utilizados no setor do agro, né? E aqui dentro dos serviços correlatos nós temos os sistemas financeiros, né? O sistema financeiro atrelado ao agronegócio. A gente acabou de ver a importância dos títulos de crédito rural, das suas formas de apresentação no mercado e da sua forma de tributação, mas também sem descurar a importância do transporte que tem dentro da própria produção do agro. Dentro dessa perspectiva, é que a gente identifica, ou que a gente vê a importância que o agro tem no cenário econômico nacional.
né? Para o ano de 2022, só para vocês terem uma ideia, 24,8% do PIB brasileiro estava relacionado ao agronegócio, também responsável por 23,9% da geração de empregos no nosso país. E em termos de arrecadação, é bastante interessante que dentro dessa ampla perspectiva que nós temos do agronegócio, que envolve aqui setores correlatos da economia, para o ano de 2020 foi identificado que 19,4% dos recolhimentos, ou seja, de quem realiza o recolhimento do DARF no âmbito federal, estava diretamente relacionado ao agronegócio. Então, nós temos aí a importância do agronegócio na nossa economia, ela que, como já se disse aqui, segurou o nosso país na época da pandemia, somos universalmente conhecidos como celeiros do mundo, somos universalmente reconhecidos como maiores exportadores de carne do mundo, maiores exportadores de aves do mundo, e estamos agora nos deparando com o desafio de uma reforma tributária. Uma reforma tributária que mexe, que muda com bastante intensidade a nossa forma de tributação do chamado valor agregado. Fazendo um parêntese aqui, é bastante interessante que a BDF ela é a representante da IFA aqui no Brasil, e todo o congresso da IFA, que ocorre no mundo inteiro, este ano vai ser em Cancún, no México, o ano que vem vai ser em Cape Town, na África, mas todo congresso da IFA tem uma mesa de IVA. E sempre eles colocam um brasileiro na mesa de IVA, que eu falo assim, é quase uma coisa assim sádica, para ver a gente tentar explicar como é que funciona o IVA no Brasil, porque nós não temos um IVA, como ocorre no mundo inteiro, nós temos 5, né? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, incidindo em bases econômicas equivalentes de forma cumulativa, dividida por 3 entes federados, União, estados e municípios, e ainda tem impostos e tem contribuições que para o mundo inteiro não é tributo, né? No mundo inteiro, as contribuições são uma exação de natureza diversa dos impostos, né? Contributions e tax são exações de natureza diversa. Então, a gente tem que explicar isso para o mundo quando a gente fala de IVA. Internamente, a gente enfrenta, no curso dos anos, uma cumulatividade oculta, terrível, em termos de tributação de IVA. Né? O grande problema que nós temos no IVA, para além da sua enorme complexidade, em que os atores econômicos têm que responder ao fisco federal, aos fiscos estaduais e aos fiscos municipais, na sua individualidade de cada um dos estados, de cada um dos municípios, onde eventualmente executam ou possuem relações econômicas e negociais, nós temos a geração de um crédito ou de uma cumulatividade oculta de IVA no IPI, no ICMS, no ISS, no PIS e no COFINS. Por quê? Primeiro, um não gera crédito por outro, e segundo, nós temos carga tributária oculta na cadeia de produção e circulação de mercadorias e serviços no Brasil, uma vez que a absorção de crédito ela não é integral. É nesse sentido que, quando nós nos deparamos com uma reforma tributária que busca trazer simplificação à nossa ordem jurídica, ela busca também a maior compreensão dessa tributação em cada um destes setores, né, dos setores econômicos. A gente busca, com a reforma tributária, simplificar e desfazer essas idiosincrasias que existem no nosso sistema, buscar acabar com essa cumulatividade, com essa carga tributária oculta que existe na nossa produção e circulação de mercadorias. A grande questão que nós temos é como adequar o sistema atual, o sistema que foi construído por uma questão histórica, política e econômica de décadas, a um novo sistema tributário. E isso causa grande preocupação de quais serão os impactos que medidas tão agressivas como essa terão na economia nacional.
Especificamente com relação ao agro, quando a gente falou ali do tratamento da PEC 45, na aprovação que se teve no âmbito da PEC 45, alguns pontos já foram levantados e trazidos para os teores, para o teor da redação final dessa PEC 45. Primeiro deles, redução de 60% da alíquota base para produtos do agro, aquícolas, pesqueiros e extrativistas in natura, assim como insumos relacionados à agropecuária, aquícola e alimentos destinados ao consumo humano. Buscou-se aqui um balizamento da alíquota dentro do setor produtivo total, de forma a se beneficiar não todos os setores do agronegócio, mas apenas estes setores que eu li aqui para vocês. Redução de 100% na venda de produtos hortícolas, frutas e ovos. Não incidência do IVA no contrato de integração. Dentro do setor produtivo da agropecuária, mais especificamente relacionado aqui à pecuária, o contrato de integração é o contrato de engorda, né? Quando você cede bovinos, suínos ou aves para a sua engorda, para o seu crescimento e engorda para a posterior venda, né? Especificamente com relação às mudanças do IPVA, a não incidência do IPVA sobre as máquinas agrícolas, assim como a não incidência do IPVA sobre os aviões de pulverização, excluídos já na PEC 45 da sua incidência. E, por fim, diretamente relacionado aqui também ao agronegócio, o tratamento diferenciado na tributação do biocombustível, diferentemente do tratamento que será dado para os combustíveis fósseis. E é essa redação que veio da PEC 45, submetida, então, à apreciação do nosso Senado Federal. É importante, pessoal, a gente sempre ter em mente que talvez fica um discurso um pouco esquizofrênico, digamos assim, de que a PEC 45 ela foi aprovada sem que houvesse uma grande discussão pretérita e prévia à sua aprovação. E, de fato, se a gente observar exclusivamente a PEC 45, ela foi aprovada após um longo tempo parado, sem tramitação alguma no âmbito da Câmara dos Deputados, tendo sido colocado e levado ao plenário e aprovado pelos senhores deputados. Mas, na verdade, é importante nós não nos esquecermos de que, paralelamente à PEC 45, estava em curso no âmbito do Senado Federal a PEC 110. E a PEC 110 teve, no bojo de sua tramitação no âmbito do Senado Federal, uma longa discussão com a sociedade, uma longa discussão com setores econômicos da iniciativa privada, com entes públicos, os estados representados pelo Concefaz, os municípios representados pelas associações e confederações representativas dos municípios e com os grandes municípios, de forma que, de fato, os resultados da evolução das discussões que foram travadas no âmbito do Senado Federal foram trazidos para a PEC 45, incorporados em sua grande maioria pela PEC 45, de forma que muitas das questões que hoje a gente identifica na PEC 45, como, por exemplo, o IVA dual, fala isso veio sem discussão? Não, não veio sem discussão, porque isso veio trazido da PEC 110, que são ali PECs irmãs da reforma tributária, e é possível a gente avançar na identificação dessas discussões que foram travadas no Senado Federal, trazidas para a Câmara e que, após a aprovação do texto da PEC 45, retornam para a sua discussão no âmbito do Senado Federal. Eu tenho algumas críticas bastante severas com relação à PEC 45, tanto quanto à PEC 110, em especial no que toca à forma de arrecadação que se pretende com relação a esses tributos, por meio do chamado split payment, mas não é esse o meu foco de conversa aqui com vocês. Especificamente no que toca ao setor do agronegócio, 2 pontos causam grave preocupação quando a gente fala da implementação dessa PEC 45 e da aprovação do IVA. Um deles, não tanto quanto
a deixar de termos a situação como está, mas na situação de que poderíamos evoluir, e falo aqui com relação à própria redução da alíquota de 60% para fins de aplicação sobre o setor do agro. Essa redução de 60% da alíquota base, favorecendo o setor do agro, na verdade, pessoal, se a gente olha como funciona o IVA no exterior, esse 60% ainda traria ou colocaria o Brasil como o país que mais fortemente tributa o agronegócio no mundo. Então, era a possibilidade, temos aqui em mãos, a possibilidade de reverter essa situação. Nós, sim, somos o celeiro do mundo, somos o setor que mais exporta carne no mundo e aves no mundo, sim, somos. Mas teremos também a tributação mais gravosa sobre o agronegócio, sobre os produtos agropecuários no mundo, apesar desse redutor de 60%. E aqui eu já avanço para o segundo ponto de grande preocupação, que aqui não é de nós melhorarmos o que já estamos, mas sim de trazer uma novidade que efetivamente pode ser, julgo, desastrosa para o nosso setor do agronegócio, da agropecuária, que é a possibilidade de os estados e o Distrito Federal instituírem uma contribuição sobre os produtos in natura e semi-elaborados até o ano de 2043 para compensar as vantagens de diferimento, regime especial e tratamento diferenciados concedidos a indústrias que se estabeleceram nesses estados. Eu julgo esta iniciativa, que foi inserida na calada da noite na tramitação da PEC 45, na sua tramitação perante a Câmara dos Deputados, aí sim, sem debate prévio algum, não é um dispositivo que foi trasladado das discussões da PEC 110 do Senado, não foi um dispositivo que foi objeto de apreciação perante as comissões da Câmara dos Deputados, em que tem havido um debate público em torno dele, não, foi um dispositivo inserido exclusivamente para garantir aumento arrecadatório aos estados, incidindo sobre os produtos in natura, sem que haja qualquer exceção para os produtos destinados à exportação, frise-se bem isso, não há qualquer exceção a esse dispositivo, que pode colocar o Brasil na contramão do mercado do agronegócio no mundo. Fábio Calcini, meu querido amigo, que é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em agronegócio no Brasil, no mundo inteiro, o agronegócio é um setor mais subsidiado que tem. Existem barreiras fitossanitárias para os produtos brasileiros, por exemplo, com o objetivo de proteção desse setor importantíssimo no mundo inteiro. A possibilidade de se instituir uma contribuição incidente sobre a venda de produtos in natura, podendo alcançar, inclusive, a sua exportação, é uma excrescência. Ele está fora de qualquer base normal que se tem de discussão em reforma tributária, em especial desse setor do agronegócio. Já finalizando aqui, eu digo para vocês que eu vejo com grande preocupação quando se fala do balizamento dessas alíquotas do agronegócio. Assim como essa discussão de balizamento de alíquotas se estende para também os outros setores. Vejam, semana passada, dia 8 de agosto, o Ministério da Fazenda soltou um estudo de como será baseado, quais são as bases de identificação das alíquotas potenciais do nosso IVA, da CBS junto com o IBS, podendo variar ali de 22% a 27%, que tornaria o Brasil o país do mundo que tem a maior alíquota de IVA. Vejam, não existe um estudo sequer
de qual é o impacto da adoção de qualquer dessas alíquotas em setores específicos da economia. O estudo ele vem exclusivamente na contraposição de CBS, IBS e arrecadação. Não se tem como foco dessa discussão os setores econômicos individualizados que nós temos dentro da nossa economia. E a aprovação de alíquotas, a Deus dará, sem qualquer estudo específico setorial, pode trazer um enorme prejuízo para os diversos setores da economia que nós temos, inclusive para o setor do agronegócio. De forma que uma maior consciência sobre o que nós estamos fazendo em termos de reforma tributária é necessário para a proteção de nossa economia como um todo. Agradeço enormemente, professor Heleno Torres, professor Gustavo Brigagão, pelo convite e desejo a todos um excelente congresso. Um abraço. Obrigada, Alexandre, pela exposição sobre a reforma tributária. Eu queria agradecer a todos pela presença no painel. Queria também agradecer a todos os palestrantes, André Mello, Fábio Calcini, Nereida Horta, Gilberto Fraga, pelas brilhantes exposições na data de hoje, e a BDF por proporcionar essa discussão sobre o agronegócio nesse Congresso de Direito Tributário. E agradecendo a todos, tenham um ótimo congresso. Boa tarde.